Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa ser conosco nesse culto, amém? Amém. Pedir para os irmãos abrirem comigo as Escrituras, por favor. No livro do Evangelho de Marcos, esse evangelho que temos exposto, temos estudado, aprendido tanto com o nosso Jesus. Marcos capítulo 2. Meus amados, todos temos alguma área da nossa vida que a gente se percebe meio limitado, não é verdade? Limitado por causa de dores no corpo, às vezes com o coração pesado de culpas, traumas, mágoas, lutos. Mas hoje eu e você vamos ouvir a história de um homem que não conseguia andar e que encontrou em Jesus não só a cura física, mas o perdão e a restauração para a sua vida. Eu te convido a ler comigo esse texto. Eu leio, os irmãos acompanham, leremos do verso 1 ao verso 12. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém. Vamos orar mais uma vez? Para que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Evangelho, Deus, que é a boa notícia, Deus, do Senhor para nós. Nós te pedimos para que o Senhor venha com Teu Espírito e nos ilumine, Deus, e fale ao nosso coração como Teus filhos. No nome santo de Jesus, amém. Meus amados, temos visto no Evangelho de Marcos uma sequência de acontecimentos que à primeira vista parecem um tanto apressados, mas eles têm uma direção muito clara. Nós vemos que aqui Jesus, até então, ele se preocupou com 2 coisas: com o falar sobre quem ele é e revelar aquilo que ele veio fazer.
a sua missão. E aqui em Marcos nós temos um momento decisivo do ministério de Jesus, porque aqui é a primeira vez onde ele manifesta a sua autoridade para curar os pecados, para perdoar os pecados, algo que só Deus pode fazer. E nesse episódio nós vemos então a primeira tensão entre Jesus e os líderes religiosos, porque também vemos a beleza de um Cristo que não apenas cura o corpo, mas que cura a alma também. Um Cristo que vai direto ao problema, à raiz de todas as coisas ruins do ser humano, que é o pecado. Então Jesus, ele vai nessa direção, na direção do perdão, da cura da alma. E durante essa exposição vamos atentar para esse texto, segundo 4 movimentos que eu queria te chamar para prestar atenção. E o primeiro deles é que nós vamos olhar para o problema do texto bíblico. O problema do texto que nós lemos, que o ser humano, ele é um ser que ele é espiritualmente paralisado. E como que o texto ele nos conta isso? Nessa cena que nós lemos, né, de um homem paralítico sendo levado diante de Jesus, diante de toda ali uma multidão que se encontrava naquela casa em Cafarnaum. Então aqueles homens sobem pelo lado das casas, que normalmente tinham escadas assim, onde as pessoas faziam coisas nos tetos ali, e naquele teto onde era feito de barro, com algumas vigas de madeira para sustentar, os homens acharam ali uma maneira de cavar e abrir um buraco. Então você imagine, né, como se a gente estivesse aqui, né, Jesus está aqui pregando e está lotado de gente, e de repente o teto abre. Assim, começa a cair umas coisas, e aí nós vemos uma cena de um homem sendo colocado ali diante de Jesus. E para a surpresa de todos, Jesus, ele não disse logo, levanta-te e anda, mas ele disse primeiro, filho, os teus pecados estão perdoados. Essa declaração, ela surpreende a todos. Afinal, o que o pecado tinha a ver com a paralisia daquele homem? Ora, naquele contexto, era comum a ideia de que doenças estavam associadas com pecados pessoais, seja da pessoa, ou seja dos pais, de alguém da família. Mas a resposta de Jesus, ao mesmo tempo que reconhece uma conexão profunda entre pecado e sofrimento, ela desafia essa visão simplista, essa visão legalista e superficial. Jesus, ele não diz que o pecado causou a paralisia daquele homem, mas Jesus, ele revela uma coisa muito interessante, que o pecado é a raiz do sofrimento da humanidade. E, de acordo com as Escrituras, nós vemos que esse pecado ele afetou toda a criação por causa da escolha de Adão. E a paralisia daquele homem não era diretamente um sintoma de um pecado, mas era uma manifestação de um mundo caído. De um mundo que está com a comunhão com o seu Criador quebrada. De um mundo onde existe morte, existe corrupção, existe dor, existe fraqueza. Esse é o mundo caído, o mundo pós-queda. E assim não dizemos que todo doente ele está sendo punido por pecados, mas afirmamos que toda doença é um sintoma desse mundo caído. E, portanto, o problema mais urgente da humanidade não é as dores do corpo, mas as dores da alma, as dores do nosso espírito, as dores causadas pelo pecado. E nesse sentido, Jesus ele não ignora o sofrimento físico, mas ele vai mais fundo, ele toca na raiz do problema. Algo de uma maneira muito semelhante como nós conversamos na nossa última semana, quando Jesus ele cura aquele leproso. E aqui, né, enquanto ali nós vimos o paralítico diante de Jesus, né, ele todo debilitado, de uma maneira
que contrasta com aquela situação, nós vemos os escribas aqui, que aparentemente todos fortes, todos saudáveis aos olhos humanos, mas que aos olhos de Jesus também são paralíticos, também estão paralisados espiritualmente, homens que estão de pé, mas que são incapazes de reconhecer a autoridade e o poder do próprio Deus sendo manifestada diante deles. Duvidaram em seus corações da capacidade de Jesus e da sua autoridade para perdoar os pecados. Ou seja, nós vemos dois tipos de paralisia nesse texto. Uma que é física, uma que é visível e outra que é invisível, outra que é espiritual, fruto de um coração endurecido. E é isso que Jesus ele quer expor com toda essa cena, que a maior necessidade do ser humano é de ter o seu relacionamento restaurado com Deus. E um retrato do ser humano aqui, então, ele é tirado. Um retrato do ser humano pós-queda, que é um ser humano impotente, afastado de Deus, dependente da graça e da misericórdia desse Deus, mas ainda assim resistente a ela, rebelde. O paralítico, por outro lado, já representa as pessoas que reconhecem a sua necessidade de Deus, necessidade de intervenção. Mas os escribas já representam aqueles que confiam na própria justiça, na sua própria capacidade e não percebem o quanto estão quebrados e distantes do propósito de Deus. Cristo, aqui o Deus encarnado, ele manifesta que ele não veio apenas para curar corpos, mas para restaurar corações, devolvendo vida, devolvendo dignidade, comunhão com homens e comunhão com Deus. E se nós olharmos, talvez essa história pareça um tanto distante, afinal é de um homem que viveu há muitos e muitos anos atrás, num lugar muito, muito distante, num contexto totalmente daquilo que vivemos. Mas a verdade, meus amados, é que nós também, no nosso meio, temos muitas paralisias em nós. Então, vamos para um segundo movimento, onde nós vamos para a nossa vida, olhamos para o nosso mundo, para a nossa vida atual. Nós sim vivemos em um mundo de paralisias visíveis e invisíveis. E essa história nos lembra disso, que eu e você, nós não estamos inteiros, que a queda, ela afetou o nosso corpo, o nosso coração, as nossas relações, o nosso trabalho, a nossa esperança. Vivemos lutos não chorados por vezes, uma saudade que não passa, um lugar, um vazio no coração que não preenche. Vemos famílias feridas por palavras ditas e não ditas. Brigas antigas entre irmãos, entre pais, entre primos e vizinhos. Um orgulho que alimenta um medo que paralisa o coração. Famílias que vivem doenças crônicas, doenças físicas e doenças da mente, que sofrem com dores, com limitações do envelhecimento natural do nosso corpo e que muitas vezes não existe um tratamento, não existe uma cura. Nós vemos um comodismo espiritual, que quando a gente começa a se contentar com a vida do jeito que ela é, quando a gente começa a levar a nossa vida espiritual com a barriga, quando a gente vai nos cultos, a gente faz as orações matinais, costumeiras, mas a gente não tem expectativa nenhuma de ver o poder de Deus, de ter um desejo real de proximidade com Deus. Tudo isso nos paralisa. Feridas antigas, culpas que nunca foram tratadas, perdões que nunca foram lançados ou oferecidos, gente que se olha, gente que senta numa mesma mesa de comunhão, mas que nem se cumprimenta, que não se fala mais, paralisias da alma, dores que não aparecem nos diagnósticos médicos.
e consomem a nossa esperança, a nossa paz, o nosso afeto. Como os fariseus do texto, muitos que poderiam ser até gente boa. Já pensou sobre isso? A gente sempre olha para os evangelhos achando que os fariseus eram pessoas muito chatas, muito indesejáveis, mas poderia ser muito bem o contrário. Poderiam ser pessoas respeitosas, gente religiosa que conhece de Bíblia, mas que tem um coração duro, um coração fechado, um orgulho de quem sempre foi assim. E que isso acaba se tornando uma barreira para que eu e você desfrutemos da graça de Deus. E o costume de uma fé fria, de uma fé sem quebrantamento, acaba nos fazendo meros espectadores da graça e do poder de Deus na vida de outras pessoas, e que às vezes a gente pensa, nossa, por que eu não vejo isso? A história do paralítico, meus amados, nos lembra que ninguém está tão caído a ponto que Jesus não possa levantar. Mas ela também nos lembra que ninguém está tão de pé a ponto de não precisar mais desse perdão que Jesus oferece. Jesus, ele conhece a paralisia que tem no nosso coração. Paralisia que por vezes é escondida pela nossa vida religiosa, paralisia que é escondida por um corpo saudável, por um semblante que está sempre alegre e disposto. Jesus, ele conhece, ele se importa, ele se compadece, ele perdoa. E diante disso tudo a gente pode se perguntar, não, mas será que existe saída para isso? Será que Jesus ainda pode fazer algo para alguém como eu? Alguém que viveu tudo que eu vivi, que já sofreu tudo que eu sofri? E o texto nos surpreende com a graça de Deus se apresentando de uma maneira poderosa. Então, o nosso terceiro movimento, nós voltamos para o texto e vemos como essa graça ela se manifesta ali. Vimos que Jesus ele se apresenta como o Deus que perdoa, que restaura, que faz andar de novo. O que ninguém esperava ali naquela noite em Cafarnaum acontece. Jesus olha para o paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. E ali diante de todos, Jesus revela que a maior cura que alguém pode receber é o perdão. Não porque o perdão elimina as dificuldades, mas porque ele reconcilia o homem com Deus, reconcilia o homem com os outros homens, dá paz, permite esperança novamente. Aqueles homens que carregaram o paralítico até Jesus, eles achavam que o que aquele homem precisava era de uma cura para a paralisia física dele. E eles realmente estavam certos. Eles estavam certos naquilo, mas Jesus, ele viu mais fundo, ele viu um coração que precisava ser restaurado antes de um corpo. Jesus, ele viu, Jesus, ele agiu, Jesus, ele se mostra como um Deus que perdoa até antes de curar. Jesus, ele não ignora o sofrimento físico, tanto que depois de perdoar, ele já fala logo: levanta-te, anda, toma tua casa, toma tua cama e vai para casa. Mas antes de curar o corpo, Jesus ele trata do espírito daquele homem, e essa é a boa notícia, meus amados, que Jesus ele tem poder para lidar com o que ninguém mais pode. Ele pode alcançar as áreas do nosso coração, do coração das pessoas que nós amamos, de um jeito que ninguém mais pode. Ele toca onde ninguém chega, ele restaura aquilo que já estava perdido. Ele perdoa os pecados que tantas vezes nós carregamos durante muito tempo. E mais, ele não espera para que a pessoa venha até ele perfeita. Na verdade, aquele homem, ele sequer conseguia ir até Jesus por conta própria, ele precisou ser carregado. E Jesus viu a fé daqueles homens, é o que o texto nos relata.
que ele viu a fé dos amigos, viu a fé do paralítico, essa fé que é gerada por Deus no nosso coração, que nos faz andar, que nos faz caminhar na direção de Jesus. E foi isso que aqueles homens fizeram, foram até Cristo como a única solução para aquela dor. E a ordem de Jesus é muito clara: levanta-te. É um milagre que é completo. Ele se levanta, pega a sua cama, vai para casa, não apenas curado, mas restaurado. Jesus, ele devolve àquele homem não apenas a sua saúde, mas a sua capacidade de viver com dignidade, a sua capacidade de voltar para casa, de estar entre os seus, de trabalhar, de amar, de se relacionar. Isso, para nós, precisa falar muito fundo, porque Jesus, ele, de fato, ele quer nos restaurar por completo. Jesus, ele quer que um avô volte a sorrir com seus netos, que um trabalhador ele tenha um descanso sem culpa, que um corpo cansado encontre o alívio, que a alma ferida encontre perdão. Jesus, ele quer devolver a nossa alegria de viver. Viver com leveza, não só como quem sobrevive nesse mundo e espera o dia de Jesus voltar e aliviar o nosso sofrimento. Isso tudo é graça, meus amados. É graça, uma graça que não se compra, uma graça que não depende de merecimento, é uma graça que não tem preço para nós, porque para Jesus custou muito caro, preço de morte, preço de cruz, mas que para mim e para você chega gratuitamente. Jesus tem autoridade, sim, para perdoar os pecados. E adivinha por quê? Porque Ele é Deus. E Ele veio até nós, no meio da nossa casa, no meio da nossa bagunça, no meio da multidão, para trazer salvação. Mas o que isso significa para nós aqui agora? Será que essa graça é só uma lembrança de um texto muito antigo que foi escrito há não sei quantas centenas de anos? Ou será que esse Jesus, ele age da mesma forma hoje? Por isso eu te convido para o nosso quarto e último movimento, que quando nós vemos essa graça de Deus ser manifestada hoje, nós vemos um Jesus que continua a perdoar. Jesus que continua a curar feridas, a curar paralisias físicas e espirituais. Jesus, hoje, ele ainda entra nas nossas casas, nas casas das nossas comunidades. Jesus, ele ainda entra na nossa história, que por vezes é uma história que já está empoeirada, que já está cheia de dor, de peso, de silêncio. E ele continua dizendo: filho, filha, teus pecados estão perdoados. Jesus, ele nos alcança onde nós estamos. Você talvez não tenha sido carregado para estar aqui hoje, carregado por 4 amigos que te trouxeram numa maca, mas talvez alguém orou para você. Alguém orou por você para que você estivesse aqui hoje. Talvez alguém tenha até te dado carona, mas talvez você tenha vindo para cá com um coração arrastado. Você veio andando com suas pernas, mas o coração veio querendo ficar em casa. Talvez você tenha chegado aqui e falado assim: nossa, eu não sei porque que eu vim hoje. Mas a verdade, meus amados, é que Jesus, Ele está aqui. Ele não só vê a sua necessidade, mas Ele sabe exatamente a profundidade dela. Aquele que está sobrecarregado, que está cheio de responsabilidades, que está com o coração ansioso e pesado, Jesus diz: vinde a mim e eu lhe darei descanso. Aquele que se sente sem valor, por de repente não conseguir mais trabalhar como tempos atrás, Jesus diz: você é meu filho amado.
Para aquele que tem uma ferida do luto, uma mágoa antiga, Jesus diz: eu te restauro. Aquele que carrega um pecado escondido, Jesus ele diz: confessa, eu te perdoo. Aquele que está doente, que está cansado, Jesus ele diz: eu te levanto. Esse é o nosso Jesus. A graça de Jesus é o que nos move. E assim como o paralítico se levantou, pegou a sua maca e foi para casa, Jesus, ele também, ele quer se levantar nessa noite. Ele quer que a gente volte para casa com uma outra postura. Não apenas andando com as pernas, mas com um coração leve. Um coração que sabe que é amado por Deus. Um coração que sabe que é perdoado. Ele quer restaurar, meus amados, restaurar a nossa vida por completo, nossos relacionamentos, nossa família, nossa esperança para um futuro. Ele quer curar a nossa alma antes de curar o nosso corpo. Porque as Escrituras, elas nos prometem que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que eles morram, eles viverão eternamente, eles receberão um corpo glorificado, um corpo que não tem mais dores, um corpo preparado para a eternidade com Deus. Jesus, ele quer nos libertar, ele nos amar, nos colocar em um lugar onde nós possamos recomeçar. E aqui, nesse texto, tem um chamado para nós como igreja, porque às vezes, meus amados, nós seremos como esse paralítico. Às vezes, nós vamos precisar, sim, ser carregados. E é por isso que Jesus, ele não chamou apenas pessoas individuais, cada uma no seu canto. Jesus, ele chamou um povo, uma igreja. Por isso que nós precisamos caminhar juntos. Porque vão ter dias que eu e você vamos precisar, sim, ser carregado. Nós vamos precisar, sim, que as pessoas orem por nós. Vamos precisar, sim, que, por vezes, sejamos carregados para a presença de Cristo, porque a vida cristã não é só força, não é só resistência, mas é também reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Reconhecer que todos nós, mesmo os mais ativos, mesmo os mais fiéis, têm áreas que precisam de restauração. Tem áreas onde nós estamos caídos, quebrados. Precisamos, sim, da intervenção de Cristo. Mas outras vezes, nós também seremos como esses amigos que carregaram esse homem. Precisaremos carregar alguém com orações, com conselhos, com incentivo, com paciência e às vezes insistência. Precisaremos, sim, abrir telhados, estar dispostos a transpor obstáculos em favor daqueles que estão caídos, daqueles que se encontram paralisados no seu coração. Jesus, ele ainda honra a fé desses que creem que Jesus é a solução não apenas para os seus problemas, mas para os problemas da família, para os problemas da igreja. Ele responde com essa graça que restaura. Jesus, ele está no nosso meio, meus amados. Jesus, ele é o Deus Emanuel. Ele não é um Deus distante e não há paralisia que ele não possa tocar, não há culpa que ele não possa perdoar, não há corpo ou alma que ele não possa levantar. Esse é o nosso Deus. E aquele homem entrou pelo teto, deitado, paralisado, e saiu dali andando. Talvez aqui hoje alguém tenha entrado com uma alma, com um coração deitado, arrastado, sem força, sem esperança. Mas que você possa sair daqui hoje de pé, carregando a sua cama, a sua maca dobrada como um testemunho que diz: eu fui tocado por Jesus, eu fui perdoado por Jesus, a graça de Jesus me alcançou. Que esse possa ser o nosso testemunho, meus amados. Que nós possamos voltar hoje para casa
diferentes de como nós entramos aqui. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é nosso Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por o Senhor vir em nossa direção, por o Senhor entender o nosso problema e tratá-lo, Deus, sabendo que esse problema, a raiz dele é sempre o pecado no nosso coração, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos afasta uns dos outros, aquilo que nos afasta do Senhor, Deus. São tantas coisas, tantas maneiras que esse pecado pode se manifestar no nosso coração. Mas hoje, Deus, nós aqui queremos estar diante do Senhor, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que o Senhor diga para nós, para que nós nos levantemos, nós andemos, Deus, andemos com a cabeça erguida, sabendo que o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que se faz presente no nosso meio, é um Deus, Deus, que nos restaura. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, que se manifestou, Deus, para esse homem e que se manifesta para nós também. Nós queremos, sim, Deus, insistir em oração por aqueles, Deus, que nós conhecemos, que precisam ser tocados pelo Senhor. Tantas pessoas amadas, tantas pessoas, Deus, que estão enfermas no coração, e que ainda não conhece o Senhor. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor cada vez mais coloque fé no nosso coração. Fé, Deus, para que nós possamos conduzir essas pessoas até o Senhor também. E Deus, continua tratando o nosso coração, continua curando a nossa paralisia espiritual, Deus, para que nós possamos, sim, cada vez mais carregar, Deus, essa marca em testemunho de que o Senhor nos tocou. No nome santo de Jesus, que nós oramos. Amém e amém.